Cante de todo o seu coração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cante. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Levante suas mãos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante todo o seu coração. Vem Jesus,
Mais uma vez, diga. Só eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Fale com Ele. Senhor, nós te exaltamos e ansiamos pela tua volta, Senhor. Como cantamos, Senhor, isso brota do nosso coração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ansiamos por ti, Deus. Ansiamos por ti, Senhor. Ansiamos por ti, Senhor. Que tu encontres os nossos corações, Senhor. Encontre os nossos corações nessa noite, Senhor. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um Pai pelos seus? O tamanho do amor de Deus. Diga isso. Se o Calvário e a cruz eram meus, não fosse a morte, a entrega do Filho de Deus, o Calvário e a cruz eram meus. Nisso prova Deus, nisto prova Deus, seu amor por nós, de uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos, de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. Oh, de uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos, de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um Pai pelos seus? O tamanho do amor de Deus. O Calvário e a cruz eram nossos, cante isso. Se o Calvário e a cruz eram meus, não fosse a morte, a entrega do Filho de Deus, o Calvário e a cruz eram meus. Nisto prova Deus, seu amor por nós. Declare isso. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos, de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. Oh, de uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos, de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. De leste a oeste, de norte a sul, do mais inocente ao mais pecador, de uma ponta a outra da cruz, do céu para a terra, da cruz para
os seus da morte eterna pra vida com Deus, de uma ponta a outra da cruz, de uma ponta a outra da cruz. Ele abriu suas mãos de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. Diga isso mais uma vez. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos de uma ponta a outra do mundo, o tamanho do amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é o que nos atrai a Ti. Não somos nós, Senhor, que merecemos o Teu amor, mas é o Teu amor que nos transforma em Teus filhos. Tu nos amou exclusivamente porque o Teu amor é grande. Tu nos amou exclusivamente porque Tu conquistou isso para nós. E hoje podemos receber esse amor de graça, pela graça. Um amor que custou tão caro naquela cruz. O amor que hoje recebemos de graça, Senhor, teve um preço caríssimo de trabalho naquela cruz. Custou Tua própria vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu trocou a Tua vida pela nossa morte. E porque hoje podemos ter vida na Tua presença. Que cada um de nós, Senhor, possa valorizar o que o Senhor fez por nós. Que cada um, Senhor, de nós possa viver de modo digno daquilo que o Senhor pagou na cruz por nós. Que cada um de nós possa aprender a gastar a sua vida conforme Te agrada. Livra-nos, Senhor, das paixões deste mundo. Livra-nos, Senhor, das mentiras do diabo, dos enganos do maligno. E põe em nosso coração a eternidade, a Tua presença. Senhor, nós dizemos novamente esta noite: venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu domínio sobre nós, seja feita a Tua vontade sobre nós. Venha o Teu reino sobre a minha família, Senhor. Venha o Teu reino sobre a minha casa, Senhor. Venha o Teu reino sobre o meu coração, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, sobre o meu futuro, sobre os meus estudos. Venha o Teu reino, Senhor, sobre as minhas forças, o meu trabalho, o meu destino. Reina sobre o meu coração, os meus sentimentos. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás aqui e pedimos isso. Mais uma vez essa noite pedimos: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. A Tua vontade, Senhor. Nós queremos nos libertar da nossa vontade. Nós reconhecemos que a nossa vontade nem mesmo é nossa, mas foi construída em nossa mente pela propaganda, pela mídia, pelo mundo. Nós queremos reconhecer que a nossa vontade é enganosa, que a nossa vontade é má, que a nossa vontade é egoísta, mas que há uma vontade melhor do que a nossa. E essa vontade é a Tua vontade. Venha o Teu reino, Senhor, sobre nós. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Vem, Senhor, cumpre a Tua vontade em cada um de nós. Te adoramos, Senhor, e Te damos lugar esta noite. Fala conosco. Toma cada um aqui essa noite. Edifica os nossos corações
com a tua palavra. Mas bem-vindo, Espírito Santo, para nos transformar de dentro para fora, para mudar nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não, foi muito fraco. Amém. Uou. Antes o Raul orou aqui durante o louvor e ele disse assim: de pouco adiantava a gente querer algo de Deus se nós não deixássemos Ele mudar o nosso caráter. E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar algo ao teu caráter. Uma vez me falaram que caráter é o que você é quando ninguém está vendo. O que diz o que é o teu caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Porque ali você é quem você é de verdade. E essa noite eu quero falar um pouco contigo sobre isso, sobre alguns aspectos. E nós vamos separar agora então por faixa etária. Nós temos uma equipe para trabalhar com os adolescentes. Pessoal de 11 a 17 anos. Eu vou pedir que sinceramente todos que têm de 11 a 17, de 11 a 16, desculpa, estejam indo ali naquela salinha. Lá dentro tem um lugar especial preparado para vocês. Vocês vão ver. O ambiente está totalmente top. E o pessoal de 17 anos para cima, eu vou pedir que venha sentar bem aqui na frente, para a gente ficar mais perto. Pode ser, pessoal? Vamos ocupar as 3 primeiras fileiras aqui. Pessoal de 17 anos para cima, eu vou pedir que sente bem aqui na frente, para a gente poder ficar mais perto. Conversar mais de perto um pouquinho essa noite. Isso, pode chegar mais perto. Isso, o pessoal está chegando mais perto. Muito bom. Mateus, tu liga para nós essa segunda fileira. Eu vou descer aqui embaixo. Se alguém quiser me ajudar a descer esse negócio, daí a câmera pega bem melhor aqui. Querem ajudar, guris? Pode botar aqui no meio. Vou ligar um pouquinho de luz só para a câmera poder pegar a gente. Isso. Assim pega melhor, né? Ótimo. Pode botar mais aqui. Ótimo. Obrigado. Boa noite a todos. Que legal estar com vocês aqui hoje. Uma amiga de vocês foi para lá? É? Não? Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, tá ali. Açude. Pessoal, vamos abrir a Bíblia então em Isaías 53. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículo 11. Nós falamos semana passada aqui no Virada Radical sobre o reino de Deus. Quem estava aqui semana passada? Ok. Se você não estava aqui semana passada, eu indico que você procure. Nós criamos um grupo do devocional e também eu posto no grupo dos jovens. Todos os dias um devocional, quase todos os dias. E essa semana nós falamos quarta, quinta e hoje sobre o reino de Deus. Se você não estava aqui semana passada, convido você a pedir esse áudio. A gente pode te mandar, você pode mandar um WhatsApp para mim. Eu mando para você os 3 áudios. São áudios de 10 minutos, mais ou menos, cada um. Onde tem um estudo mais aprofundado sobre o reino de Deus. É um tema muito importante. E hoje eu quero continuar falando um pouco desse aspecto sobre o reino de Deus. E sobre o nosso papel no reino de Deus. Sobre um aspecto desse papel. Para que nós estamos aqui na terra? Pergunta para o jovem do teu lado, para que você está aqui na terra? Diga, para que você está aqui na terra? Para que você está aqui? Em Isaías 53, versículo 11, fala, é uma profecia a respeito de Jesus, o que Jesus faria na cruz, de todo o sofrimento de Jesus, do que ele faria, e daí diz assim no versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho.
ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. A outra tradução diz que a sua alma ficará alegre. Repete comigo: Jesus realizou um trabalho muito difícil, mas no final ele ficou muito satisfeito. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criando o mundo, diz assim: e criou o Senhor Deus tal coisa, e depois diz: e viu Deus que era bom. E criou Deus tal coisa, e depois viu Deus que era bom. E por 6 dias ele foi criando, muito bem, está lá. E viu Deus que a luz era boa. E no 6º dia, então, ele termina a sua criação, 6ª etapa, e então ele descansa. Depois de 6 dias de trabalho. E diz: descansou Deus de todo o seu trabalho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós vamos ver por que nós estamos aqui nessa terra. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e aqui o homem está falando do ser humano, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Na outra tradução diz lavrar e cuidar. Coloca na NTLH para nós. Então aqui nós estamos falando quando Deus criou o homem e colocou ele num jardim chamado jardim de delícias. Éden significa delícias. Deus coloca o homem no jardim do Éden, num jardim de delícias, e diz aqui, ó, para cuidar dele e nele fazer plantações. A gente tem a ideia, às vezes, de que o jardim do Éden tinha tudo pronto. Ah, o homem chegou lá e já tinha tudo pronto. Não precisava fazer nada, era só curtir. E disse Deus: colocarei o homem no jardim para descansar, relaxar e curtir. Foi isso que está escrito na Bíblia? Foi isso que está escrito? Não, para trabalhar, para cuidar e para lavrar. Para lavrar significa plantar, mexer na terra. E na verdade tudo que nós temos no mundo vem do nosso trabalho com a terra. Vou dar um exemplo, essa cadeira aqui ela é de plástico. Daí você vai dizer: Dionísio, essa cadeira não tem nada a ver com o trabalho na terra. As cadeiras de antigamente eram feitas de madeira, então alguém sim derrubava uma árvore e fazia, mas essa aqui é feita de plástico. De onde vem o plástico? Do petróleo. De onde vem o petróleo? Lá debaixo da terra. Alguém cava, encontra, tira, e aí nós inventamos formas de refinar esse petróleo, transformamos ele em gases, em vários substratos, através da química, e então, depois nós injetamos ele em formas de ferro que nós fazemos, inclusive o ferro é tirado de onde? Da terra. Tudo que você tem aqui foi tirado da terra. Ah, você está com uma roupa de algodão. O algodão vem de onde? De uma árvore. Essa aqui é de plástico. Mas uma roupa de algodão, ó, essa aqui é de algodão. A calça jeans é feita de algodão, por exemplo. O algodão vem de uma árvore. Essa aqui é de lã. A lã é feita de uma ovelha, do pelo de uma ovelha. E a ovelha faz o quê? Ela come o pasto que vem da terra. No final das contas, tudo que nós temos vem da terra. E tudo que o ser humano faz sobre a terra é cuidar e trabalhar a terra. Mesmo os trabalhos hoje mais tecnológicos, você está trabalhando nesta terra, criando coisas para os seres humanos e desenvolvendo coisas na terra.
Quando Deus fala que colocou nós aqui para cuidar e trabalhar, eu vejo duas dimensões importantes do ser humano. E onde nós vamos encontrar satisfação das nossas vidas. Deixa eu falar um negócio a você. Pessoas que estão cansadas geralmente querem descansar. E o mundo vem de uma ideia de que viver sempre de férias é bom. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Melhor do que estar sempre de férias é você executar um bom trabalho e ver ele terminado e ficar feliz com o que você fez. É muito melhor. Quem aqui já fez uma coisa que gostou muito e no final viu o resultado e ficou muito contente? É assim, Deus criou e viu Deus que era bom. Jesus foi para a cruz, Ele nos salvou e Ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Envolveu trabalho. Olha só, nós fomos colocados aqui na terra para duas coisas. Para conhecer a Deus? Não, quando a gente foi colocado aqui, a gente já conhecia Deus. Nós tínhamos comunhão perfeita com Deus. O Adão e a Eva viviam a plenitude de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Não havia nenhum tipo de problema de ele com Deus. Esse problema foi um acidente de percurso. Mas estando eles completos e cheios da presença de Deus, o que Deus deu para eles fazer? Trabalhar e cuidar. E nisso encontravam a alegria e o sentido da sua vida. Quando Deus chama Noé, Deus poderia dizer assim: Noé, eis que eu coloquei um barco sobre uma montanha, suba e entre lá. Deus podia criar um barco, Deus podia colocar Noé, Deus podia fazer tudo pronto. Mas não, Deus disse: Noé, eu vou te dar um projeto e eu vou te mostrar como fazer um barco. Você vai derrubar as árvores, você vai cortar as árvores, você vai pregar a madeira, e não tinha prego, tinha que fazer com tachões de madeira mesmo. Pensa, tudo rudimentar, gente. Noé levou quase 100 anos. Envelheceu fazendo a arca, com a qual ele salvou a sua família. A salvação de Noé custou uma vida inteira de trabalho. Mas eu imagino o dia que ele passou o último piche para ligar as duas últimas ripas que faltavam. Ele olhou para a arca e disse: agora sim, a poçante está pronta. Olha só. Cara, ele fez um negócio do tamanho de um estádio de futebol com 3 andares, em torno de 30 metros de altura, os cientistas falam. Pensa num negócio grande. Ele construiu o maior barco da história, em terra firme. Isso facilitou um pouco a construção. Se fosse na água era mais difícil construir. Mas olha o trabalho que ele teve. Mas quando ele terminou, ele ficou satisfeito. E ele pôde ser salvo pelo próprio barco que ele construiu, dentro do projeto de Deus. Hoje em dia nós temos a impressão de que o trabalho é um fardo. Para que você trabalha? Para ganhar dinheiro. E daí a pessoa trabalha para ganhar dinheiro, gasta o tempo precioso fazendo às vezes coisas que não gosta, coisas para a qual não tem talento, apenas porque as pessoas pagam bem para você fazer essas coisas. E aí depois você vai lá e desperdiça esse dinheiro em coisas que a mídia diz que você tem que comprar e que você nem precisa comprar. E quando você vê, você perdeu sua juventude, gastou seu tempo. E você já não tem mais toda aquela energia. E daqui a pouco você está até frustrado no seu trabalho. Você trabalha, mas não é feliz no seu trabalho. E as coisas que você comprou e você está endividado pagando mais 10, 15, 20 anos, nem era o que você queria. E aí muitas pessoas perdem o sentido de tudo isso. Eu quero falar sobre isso essa noite. O trabalho que Deus nos dá, ele pode ser muito cansativo, fisicamente. Ele pode ser exaustivo até mentalmente e emocionalmente. Pessoas que cuidam de pessoas, por exemplo, se envolvem emocionalmente. E diz que Deus botou nós para trabalhar e cuidar. Um professor, um médico, um dentista, um enfermeiro, um psicólogo, são pessoas que cuidam de pessoas. Está dentro dessas duas missões. Tem os que trabalham e tem os que cuidam. O segurança, o policial, ele cuida
Veja, trabalhar e cuidar. Porém, mesmo que você esteja cansado fisicamente, exausto emocionalmente, depois de um dia de trabalho, se você está fazendo um trabalho que está dentro daquele dom que Deus te deu, do talento que Deus te deu, você vai terminar o dia feliz. Hoje eu cheguei, estava lá atrás, eu tenho certeza que foi de Deus, Pamela, tu ir falar comigo. Ela perguntou assim: pastor, tu está cansado? Eu disse: tô, mas eu estou bem. Eu estou cansado fisicamente, foi uma semana muito intensa, fiz muitas coisas. Mas sabe o que é legal disso? Eu fiz muita coisa boa e que eu gosto de fazer. E não era nadar, eu gosto de nadar, eu gosto de ir para a praia, só que isso eu faço nas férias. Só que se todo dia a minha vida fosse férias, perdi a graça. As férias é legal porque é um prêmio depois que você trabalhou bastante. É que nem a bolachinha recheada, se ela fosse só recheio, ela não seria bolachinha recheada, ela seria um negrinho. Né? E daí você come 2 e fica enjoado, 3, 4, não é assim? O legal da bolachinha recheada é que ela tem a bolacha e o recheio. Quando eu era criança, eu tirava o recheio e eu ia guardando eles, fazendo uma bolinha. E eu ia comendo primeiro as casquinhas. Porque uma vez eu tinha descoberto que se eu comesse primeiro o recheio, depois eu não tinha vontade de comer as casquinhas. Não é assim? Você encheu a barriga daquele recheio doce. Já deu até o enjoo. Daí tu olha para as bolachinhas, para as casquinhas secas ali, raspada dos dentes. Cara, quem nunca fez isso, cara? Peraí, só eu que raspava com o dente assim a bolachinha? Tu também fez, né? Quem quer confessar os seus pecados? Quem já fez isso? Tá bom. Então, aquilo ali é gordura saturada pura, gente. Por isso que o meu colesterol agora está assim, há anos comendo essas coisas desde criança. Né? Quando tu é jovem, o corpo processa, depois não processa mais. Mas olha só, por que não é legal comer primeiro o recheio da bolacha? Porque depois tu não tem vontade de comer a bolacha. Assim também, tem pessoas que acham assim, não, na juventude eu vou curtir, eu vou só aproveitar e quando eu tiver mais velho eu trabalho, eu me esforço, eu construo minha vida. Cara, é que nem comer o recheio primeiro. E depois você não vai ter a força que você tem agora. Depois você não vai ter a capacidade intelectual que você tem agora. Depois você não vai ter o tempo que você tem agora. Jovens têm tempo. Jovens que não têm filhos, meu Deus, vocês têm muito tempo. Mesmo que estejam casados, vocês têm tempo pra caramba. Tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para planejar. Quando vierem os filhos, gente, esquece, vai ser muito mais difícil. Não é impossível. Não é impossível. Olha o que eu e a Thaís fazemos tendo um filho. A gente quer ter mais um. Por isso que eu estou esperando um pouquinho. Tem que terminar algumas coisas. Mas veja só. A Laura perguntou. Ela disse: papai, o papai do céu, como é que ele te entrega a sementinha? Porque eu disse para ela que o pai colocava a semente na mãe. Mas que toda a semente vem de Deus. Então ela perguntou, como que ele fazia a entrega da semente? Porque ela perguntou assim, eu vou saber quando ele vai fazer essa entrega? Tipo, para ficar preparada assim, para vir um irmão, né? Então, nós estamos negociando com ela a data da entrega da semente. O dia que ela me perguntar como que a semente é colocada, daí quebrou as pernas. Essa explicação eu ainda não estou preparado. Veja, o trabalho, ele não é uma maldição. Há pessoas que pensam que, porque Deus, quando o homem saiu do jardim do Éden, Deus disse assim para o homem, do suor do teu rosto colherás o pão. E as pessoas pensaram, alguns interpretam isso que, olha aqui, aqui Deus criou o trabalho. Quando o homem pecou e foi expulso do paraíso, agora então, o nosso castigo é que a gente tem que trabalhar. Cara, mas já estava aqui antes. Vocês viram em Gênesis? Nós lemos em Gênesis 2:15, o pecado não tinha chegado ainda. E nós fomos colocados para trabalhar. Porque há uma alegria no ser humano em criar coisas. Nós fomos criados para isso, gente. Nós somos criados, nós temos uma mente
privilegiada. Nós temos criatividade, isso vem de Deus, porque Deus criou tudo. O único animal que cria alguma coisa na terra é o homem, porque nós fomos feitos à imagem do Deus Criador. O Deus Criador é criativo, e Ele também nos faz criativos. E na juventude a nossa mente está aberta para isso. Não quer dizer que em outras idades nós não possamos fazer isso. Só que geralmente quando a gente fica um pouco mais velho e começa a ter conta para pagar todo mês, pressão da família, tem filho para criar, o teu modus operandi sai do modo criatividade, vou inventar um negócio legal, e vai para o modo sobrevivência. Entendeu? E tipo assim, ó, entre inventar um negócio legal, entre abrir uma startup ou pagar a conta do mês, cara, a prioridade é comer. Né? A prioridade não é comer, ter água, luz. Ficar no escuro, no frio e sem água não é legal, né? Ser expulso de casa assim, sem pagar o aluguel, não é legal. Então, vocês têm hoje condições de pensar e planejar a vida de vocês, de modo a encontrar alegria no trabalho de vocês, conectando ele com o chamado de vocês. Como assim? Veja, o reino de Deus se constitui de pessoas que têm dentro de si a vida de Deus. Essas pessoas estão na terra hoje, no meio de uma geração onde nem todos têm o reino, a maioria não tem. Mas nós somos chamados a manifestar o reino de Deus com boas obras, diz a palavra. Então, já não há na vida do cristão uma diferença entre o que é secular e o que é sagrado. Tipo, não é um botão assim, quando eu venho para a igreja eu ligo o botão do que é de Deus, e quando eu vou lá trabalhar, não, lá é o botão das coisas do mundo. E aí as pessoas acham assim, não, trabalho é só trabalho. Todo trabalho é sagrado. Repete isso comigo, todo trabalho é sagrado. Foi instituído por Deus. E eu devo levar a sério. Então você foi chamado para fazer boas obras. Boas obras são boas coisas. E obras são coisas que dão trabalho. Quando esse prédio foi construído, eu não estava aqui, claro, faz muitos anos, mas alguém teve que fazer essa coluna, cara. Tiveram que certamente fazer ferros para botar aqui dentro, armação, isso dá trabalho. Os caras suaram, dobrando os ferros para fazer essa armação que vai aqui dentro. Depois tiveram que pegar madeiras e colocar aqui, fazer uma caixa. Certamente, eu imagino, eu não sou pedreiro, mas jogaram cimento aqui dentro, alguém teve que virar esse cimento todo. Deu trabalho, uma obra dá trabalho. Tu já fez cimento alguma vez? Quem que já virou cimento, já virou uma massa? Dá trabalho, não dá? Cansa os braços, as pernas e as costas. Lá em casa eu faço numa caixinha que eu tenho, cara, como é horrível. Graças a Deus por quem inventou a bitoneira. Um dia eu vou ter uma. É o meu sonho. Ter uma bitoneirinha pequena, para pequenas obras. Uma vez um cara me cobrou, olha só. Perguntei, quanto é que você cobra para instalar essa porta para mim? Cara, era só tirar uma porta. Na minha cabeça era só tirar uma porta e enfiar outra. Eu comprei uma porta nova para entrar da minha casa. Então, era simples. O cara ia ali, arrancava a porta antiga e enfiava a nova. No máximo, passava uma massinha em volta e está feito. E ele me cobrou R$350. Eu achei muito caro. E na verdade não tinha para pagar. Então eu fui atrás de ver quanto é que era o cimento. Eu calculei 2 sacos de cimento. Vou gastar uns R$40, R$50. 2 saquinhos pequenos assim, né? Aqueles que já vem pronto. Sabe? A argamassa pronta, aquela que só mistura com água. É isso aí, não 2 sacos assim. Meio metro de areia. Não é tanto assim. Detalhe, comecei a obra num domingo de tarde. O que eu tinha que fazer? Arrancar a porta. A porta tinha 1 metro de largura e a nova tinha 90. Só que eu não sabia que uma porta tem uns ferros que vão lá dentro. Um monte de ferros assim. Para arrancar aquela porta, eu quebrei a parede toda. Eu passei domingo das 2 da tarde até as 9 da noite batendo de como é que é o nome do negócio que martelo com como é que é o nome do negócio que a gente bota ali? Talhadeira, cara, isso aí. Viu como eu entendo de obra?
Então, 9 da noite de domingo, eu estava podre de cansado, uma marreta aqui na mão, arranquei a porta antiga, fui enfiar a nova, sobrou 10 centímetros, um buraco, e agora, como é que eu boto isso? Tinha que alinhar. Cara, resultado, era 9 da noite, como é que eu vou dormir sem porta? Resultado, eu tirei ela e botei a velha de novo na frente, botei umas cadeiras para prender. E eu disse, amanhã eu continuo. Eu disse para a Thaís, e a Thaís disse, nós vamos dormir sem porta. Não tem uma porta, mas ela está só encostada no buraco. Resultado, eu trabalhei segunda de noite, terça de noite, quarta de noite, quinta de noite, porque eu trabalho o dia inteiro. Sexta de noite eu vim aqui nos jovens. E sábado de tarde eu terminei a minha boa obra. Depois de uma semana de trabalho, eu nem guardei o sábado. Porque eu precisava fechar o buraco, né? Precisava ter uma porta na minha casa. E o que faltava era só fazer uma massa. Na minha cabeça era só uma massa. Tive que alinhar, tive que fazer uma caixa, porque não é tão fácil assim. Veja, o que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia fala de fazer boas obras, não está falando de fazer coisas fáceis. Muitas vezes boas obras são difíceis, são cansativas, envolve estudo, envolve planejar, envolve calcular. Depois eu pensei, era mais fácil eu ter economizado 350 pila e pagado para o tio, ele fazer uma noite. Ele sabia fazer, eu não sei fazer. Até agora, mas ficou reto, graças a Deus. Um vizinho veio me ajudar a alinhar, que eu não sabia usar aquele negócio que é tipo um pêndulo assim. Prumo, isso aí. Viu como eu entendo de obra? Glória a Deus pelo vizinho que botou o prumo no negócio. Ficou certinho. E botou um monte de taquinho assim, para segurar, e botou o prumo, e daí o negócio funcionou. O que eu quero dizer com isso? Toda boa obra dá trabalho. A gente não pode separar a obra de Deus do nosso trabalho. Se você levar a sério o seu chamado e a ideia do reino de Deus que está em você, tudo que você faz é obra de Deus. Ah, irmão, mas eu trabalho na indústria. Eu só passo cola em sapato. Bom, você trabalha numa indústria de calçado. Deve ter pessoas na esteira dos seus dois lados, vendo você passar cola. Talvez elas passam o dia inteiro fazendo piadinha com contra-regra, falando mal do contamestre, falando mal do chefe. Talvez eles não manifestam amor, talvez eles fazem de qualquer jeito. O teu papel como cristão ali é passar cola do melhor jeito. Passar cola como Jesus passaria. Jesus era carpinteiro. Cara, eu queria sentar numa cadeira que Jesus fez. Devia ser muito boa. Ele era carpinteiro. Se Jesus era carpinteiro, ele fazia boas coisas de carpintaria. Porque eu não consigo pensar que o Filho de Deus ia fazer as coisas de qualquer jeito. E se eu pensar assim, qualquer coisa que eu for fazer, eu entendo que está dentro de um projeto de Deus que eu preciso fazer bem feito. Você não pode encarar o trabalho como qualquer coisa. Você não pode encarar os estudos. Estudo é preparação para o trabalho. Você está estudando para se profissionalizar, para poder ter uma profissão, para entrar no mercado. Você precisa estudar encarando aquilo como algo que Deus está te oportunizando. E aí eu quero ser bem sincero com você. Quando você pensa numa profissão, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Quando você está pensando em que carreira seguir, ou continuar seguindo a sua carreira, ou não, ou mudar. Qual o motivo que me levou para essa carreira? Qual o motivo que me levou para estudar para essa área? Qual o motivo me levou a fazer isso? Eu digo para você, há coisas que são passageiras. Mas você pode estar fazendo algo passageiro, semeando algo para o seu futuro. Eu trabalhei vendendo pão durante 2 anos e meio na rua. Assim eu paguei os 2 primeiros anos e meio da minha faculdade. Mas o meu projeto não era serei vendedor de pão por toda a minha vida. É um projeto digno. Mas eu entendia dentro do meu chamado, dentro da minha vocação, que Deus me chamava para a educação. Eu tinha isso bem claro, para ensinar pessoas. Esse é o meu dom. Ontem eu estava aqui na FENAC
chegava as turmas e eu tinha que explicar para eles o que era o evento que nós tínhamos ali. Daí chegava um monte de gente e eu parava e eu fazia assim e eles paravam para ouvir e eu explicava de forma simples. Daí um professor chegou em mim e disse assim: cara, tu tem o dom para esse negócio. Eu tentei fazer aqui, eu gritava e ninguém me ouvia. Tu só faz assim, tu tem um jeito, tu olha para eles e tu fala de um jeito que eles te entendem, cara. E eu disse: eu acho que eu tenho o dom mesmo. Mas eu não ia conseguir explicar para ele que o dom não vem de mim, que o dom vem de Deus. Porque dom significa dádiva, presente. Repete comigo: dom é um presente. É algo que Deus te deu. Cada um de nós tem um dom. Esse dom, ele pode ser usado dentro da obra, dentro da igreja. Mas ele é para ser usado no mundo, de forma geral. Porque o reino de Deus quer se estabelecer no mundo de forma geral. Então, se você tem um dom para cuidar de pessoas, você pode cuidar delas na igreja, mas você também é chamado para cuidar delas lá na sociedade. Algumas pessoas Deus separou para viver em tempo integral para Ele, para trabalhar apenas na igreja, porque há uma necessidade dessa pessoa mais tempo ali. Mas há outras pessoas que Deus considera mais eficiente tê-las lá fora, onde elas poderão dar mais frutos. Eu fui no Hospital Geral esses dias. E eu fui lá naquela ala laranja. Quem já foi na ala laranja do Hospital Geral? Eu já fui. Poucas pessoas vão porque ela é a ala das pessoas que estão geralmente nos últimos momentos de vida. A ala laranja é depois da ala amarela. Ela é a ala, vamos para você entender assim, a ala vermelha é quem, tipo assim, chegou com um tiro. O cara chegou baleado. Ele está morrendo, ele chegou com uma perna cortada, ele está ali assim, se não fizer nada agora ele morre. Daí eles fazem uma cirurgia, resolvem na hora o problema, teoricamente. Ou não, ou ele morre na cirurgia. Se ele sair daquela cirurgia vivo, ele vai para uma ala chamada laranja. E nessa ala laranja está também pessoas que estão em estado terminal. Cheguei na ala assim, eram umas 20 e poucas macas, todo mundo entubado, todo mundo, a maioria desacordado, poucos acordados. E ali eu fui orar por um homem que havia tentado tirar a própria vida. E eu olhei aqueles homens ali em estado terminal e eu pensei: Deus, essa gente precisa de Ti. Talvez seja a última chance deles te receberem. E eu fiquei com pena porque a enfermeira que me guiou disse assim: olha, tu só pode orar por esse, porque tem uma autorização, tu só pode ir onde a família autoriza. E eu fui lá então, orei por ele, conversei, ministrei. E quando eu estava saindo, uma outra enfermeira me pegou pelo braço e disse assim: que bom, pastor, que tu veio. Eu tenho orado por ele e falado de Jesus no ouvido dele toda noite. Eu disse: qual é o teu nome? Ela disse: meu nome é Rosa. Eu disse: o que tu és aqui? Eu sou enfermeira. Tu trabalha em todos os lugares aqui? Não, você trabalha só nessa ala, todas as noites praticamente. Eu disse: é? Era assim, de noite ninguém quer ficar aqui. Daí quando não tem nenhum colega, eu vou em um por um deles orando. E Deus me deu uma graça que eu peço para Deus: Senhor, se algum deles vai morrer, antes de essa pessoa partir, eu peço que o Senhor me dê um momento de lucidez com essa pessoa, para que eu possa ministrar o Teu amor e ela possa entregar a vida a Ti. E ela disse: tinha um senhor naquela maca ali ontem, e ele não se mexia, porque ele estava todo entubado, mas ele acordou, e eu ministrei o amor de Deus. Eu disse: se você quer Jesus, pisque o olho. E disse que ele piscava bem forte, e ela orou por ele, e ele recebeu Jesus, e logo depois ele partiu. E eu tenho certeza de uma coisa: foi Deus que guiou aquela mulher a fazer o curso de enfermagem, depois fazer a faculdade de enfermagem. Foi Deus que guiou ela quando ela fez o concurso público para o hospital. Foi Deus que abençoou ela para cair naquela ala. É Deus que botou ela ali, porque é uma missão divina que ela faz naquele lugar. O diabo vai lá, ataca as pessoas e acha: agora já era. O cara estava na droga, teve uma overdose, está morrendo, agora ele vai para o inferno comigo. Mas daí Deus manda o anjo dele, a Rosa. E a Rosa desce na frente daquela pessoa de noite e dá uma última chance para ela tomar uma decisão. Você entende que o seu chamado é único?
Que Deus pode colocar você, e certamente Ele colocou você já em algum lugar onde só você vai poder estar. Por isso o trabalho não é só trabalho. E eu não gostaria que a sua resposta fosse assim: por que eu quero trabalhar nisso? Porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, ganhar dinheiro é óbvio que tu vai ganhar com o teu trabalho. Porque o fruto de todo o trabalho é remuneração. Você vai ser remunerado porque você precisa viver. E ninguém é louco de não te pagar. Tem direito trabalhista. Só que eu digo uma coisa para você: eu conheço pessoas que tudo que elas ganham num bom emprego, elas gastam com psicólogo, com remédio, com um monte de coisa, porque elas são infelizes nos trabalhos delas. Porque elas não ouviram a voz do Espírito Santo em algum momento dizendo: não é por esse caminho. Semana retrasada nós tivemos a formatura da pedagogia, do magistério da Bruna. Quem aqui conhece a Bruna, que é lá de Canudos? Hoje ela está numa palestra lá em São Leopoldo. Eu encontrei ela lá, daí eu vim para cá. Anos atrás, a Bruna fez uma faculdade em outra área. Ela fez quiropraxia. Deus abriu uma oportunidade, ela fez. E um dia, eu via ela cuidando das crianças na igreja. Ela cuidava com uma alegria, com uma paz. E eu pensei, que legal, ela tem 2 dons. Ela tem o dom de cuidar de pessoas, de ensinar pessoas, mas também tem o dom de cuidar na área da saúde. Que bacana. Mas um dia eu conversei com ela e ministrei com ela, e ela estava triste. E eu disse: por que tu está triste? E ela disse: porque eu não sou feliz com o meu trabalho. Eu não me sinto feliz como quiropraxista. Eu vou trabalhar, mas é para mim um fardo. É cansativo, é ruim, é pesado. Eu disse: pois é, mas tu tem um outro dom. Tu é uma professora, tu só não sabe. E eu acho que se tu se dedicasse e se envolvesse com as crianças, você seria muito feliz. E na época ela pensou: meu Deus, mas isso é uma loucura. Pagamos uma faculdade inteira. E agora eu vou mudar de profissão. E o que parecia loucura, ela foi orando, e cada vez Deus foi formando mais no coração dela. E um dia ela disse que fez um teste com Deus. Tinha uma seleção para o magistério. Era um monte de gente concorrendo, era um sorteio lá, tipo, tinha 30 por vaga. Era uma galera. E ela disse: tá, vou botar meu nome, se for de Deus vão me chamar. Não é que ela foi uma das primeiras sorteadas. Ela é a Bárbara. Outra que decidiu trocar de profissão. São jovens, têm 20 e poucos anos. É o início da vida. Ninguém precisa acertar na primeira tentativa profissional. Mas eu digo uma coisa para você: você não precisa errar por toda a vida. E agora na formatura ela me abraçou. E ela disse assim: tu sabe que tu é ocupado, né? Eu disse: eu não. Ela disse: não, quero te dizer que eu sou muito feliz hoje, ganhando muito menos do que eu ganhava antes. Mas ela está começando. Daqui a pouco ela vai fazer concurso público. Ela está fazendo pedagogia, está terminando. Porque como ela já tem uma faculdade, é bem mais rápido. Em 1 ano e meio ela termina essa segunda faculdade. Ela já fez quase 1 ano, pouco mais, aí ela termina. Por que eu estou falando do exemplo da Bruna? Porque ela é uma pessoa que está super feliz. Hoje eu estava lá na feira de iniciação científica, ela estava lá com os alunos dela. E ela estava trifeliz, eu ficava de longe olhando, ela com as crianças abraçavam ela, beijavam ela, e ela sorrindo. E eu dizia: isso é quando se encontra o chamado de Deus com a profissão de um homem ou de uma mulher. Existe um negócio chamado felicidade. Porque você faz o tempo todo aquilo para o qual você foi chamado. E há pessoas chamadas para as mais diferentes coisas. Tem pessoas que Deus deu um dom para administrar coisas e cuidar de papéis e números, coisas que eu não tenho habilidade. Sério, mas glória a Deus por essas pessoas, porque senão a vida ia ser um caos. Né, Camila? A Camila é secretária lá no instituto, um dos lugares que eu trabalho. E ela me organiza, né, Camila? E ela me manda, ela já sabe que ela tem que me avisar no dia as coisas que vão acontecer. Porque senão às vezes eu esqueço, apesar de eu ter uma agenda. Mas é que assim, apesar do meu forte não ser organização, eu tenho outras qualidades. Cada um tem as suas. Por isso nós precisamos de pessoas nas mais diferentes áreas. Essa semana eu conversei com
uma irmã, vamos ver, será que ela vai deixar eu falar dela? A gente fica pensando. Né? Será que eu falo? Ela está fazendo missão em São Paulo. E depois fica gravado, né? A Bruna vai para a internet. Não, mas ela me disse assim, querida, é a Isa, a Isabela. Ela está lá em São Paulo, fazendo missão pelo Dunamis. E ela me disse assim, Dionísio, aqui eu entendi uma coisa. Não aqui, mas já para mim vir para cá eu entendi uma coisa. Nada é secular, tudo é sagrado. Ela falou isso, foi dali que eu peguei essa frase. E ela disse assim, porque quando eu comecei a fazer arquitetura, eu pensei assim, Deus, por que arquitetura? Eu gosto de casas, eu gosto de construções, mas eu tenho um chamado, será que eu continuo isso? Quando ela recebeu o Espírito Santo, ela pensou, será que eu continuo fazendo arquitetura? O que tem a ver isso aí, construir coisas com o teu reino? Eu acho que não tem nada a ver, eu devia fazer outra coisa, estudar outra coisa. O que tem a ver a arquitetura? Resultado, Deus botou ela num lugar onde ela coordena, está agora começando a coordenar projetos para construir repúblicas que vão construir repúblicas e casas onde jovens que são órfãos vão poder continuar a sua vida depois que saem dos orfanatos. Ela já foi para a África num projeto de reconstrução de um orfanato e para isso precisa de arquitetos, de pessoas que entendam de planta, de projeto, de número, de cálculo, de estrutura. Deus colocou ela na arquitetura para que ali ela possa fazer o bem e abençoar muitas pessoas. Veja, cada um de nós tem pelo menos um dom. Talvez você tenha mais que um. Glória a Deus. Mas cada um tem pelo menos um. E não é apenas para ganhar dinheiro. Gente, o dinheiro é um meio para você trocar por outras coisas. O dinheiro é só uma moeda de troca. Dinheiro é uma moeda que eu troco por outras coisas. Ele não é o fim. O mundo capitalista que a gente vive, o mundo egoísta que a gente vive, o mundo que a gente está inserido, que é imediatista, diz que o dinheiro é o fim de tudo, que o importante é ter dinheiro, que o importante que tu tem na tua conta é o status que tu tem. Mas para Deus não é assim, porque quando você está com Deus, Deus manda dinheiro de onde você nem imagina. Me lembro quando eu ia casar, nós precisávamos de 8.000 reais para a nossa festa. A gente queria fazer uma festa bonita. E para muita gente. O que foi um erro, não devia ter feito para tanta gente. E nós ganhamos muitas doações, e na época 8.000 reais era muito dinheiro, porque ainda faltava 8.000, nós ganhamos a doação da filmagem, ganhamos a doação das toalhas de mesa, ganhamos doação de um monte de coisa. Mas faltava igual dinheiro para comida, e para lugar, e para outras coisas. Precisávamos de 8.000, faltava um ano para o casamento, e a gente tinha que tomar uma decisão. E eu me lembro assim, que nós dois ganhávamos pouco. De onde vai sair 8.000 reais? Mas nós oramos. E nós dissemos, Deus, dentro daquilo que nós sabemos fazer, nós queremos trabalhar mais para ganhar esse dinheiro que é necessário. Nos ajude. Uma vez a Thaís tinha ido ela era estudante de jornalismo, olha só, e eu era estudante de história, na época, fazem 12 anos, vai fazer? Mas eu tinha feito vários cursos de CorelDRAW e várias coisas assim de edição de imagem. E ela estava fazendo jornalismo, ela escrevia textos, ela já escrevia um jornal, trabalhava com um jornal. E daí ela tinha ido uma vez numa agência de emprego e deixado um currículo. E num belo dia ligaram para ela. Você se interessa só por emprego ou você pega freelancer também? Daí ela disse, agora o que eu quero é só freelancer. E ela já estava empregada, né? Daí ela disse, pois é, tem uma padaria lá na Matias Velho, em Canoas, que quer contratar uma freelancer para fazer design. Fazer a parte de publicidade, propaganda e tal, e assessoria de imprensa. Tá? Ela foi lá ver. Daí o cara disse, mas é que na verdade eu queria alguém que soubesse fazer os designs e eu não estou achando ninguém que é da área do jornalismo que sabe fazer isso. Daí ela disse, eu tenho um sócio. Eu tenho um sócio. Ele vai me ajudar. E aí nós começamos um trabalho, nós fechamos um contrato que foram ao total 8 meses, de 800 reais por mês. Daí se você for calcular, você vai ver que vai faltar só 1.600 para fechar os 8.000.
Quando chegou, faltava 2 meses para o casamento, o concorrente dele, da outra quadra, queria também uma assessoria dessas. E aí, nos contratou por 2 meses. E é interessante que os 2 contratos terminaram no mês que nós casamos. Então, deu certinho todo o dinheiro que a gente precisava para o casamento. Nós trabalhávamos de noite nisso, durante a faculdade. Ia lá, usava os computadores da Fevale, que era melhor que o meu, no intervalo. Depois da aula, antes da aula, montava as coisas, fazia, mandava, ela escrevia. E nós fizemos dentro dos dons, das habilidades que nós tínhamos. Nós conseguimos. Deus nos abençoou. E eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias. Porque o dinheiro não é o fim. O dinheiro é só um meio. E Deus é quem manda recursos quando Ele quer. Lembra de José? Que foi para o Egito? Ele teve que ser um bom faxineiro. Depois ele teve que ser um bom administrador de uma casa. Depois ele teve que ser um bom ajudante de carcereiro. Para então ele ser um bom, desmembrador de sonhos. Para então ele virar um conselheiro real e então governador do Egito. Mas ele teve que primeiro ser um bom faxineiro. Você está preparado para passar pelo que tiver que passar para chegar onde Deus quer que você chegue? Mas em todos os lugares onde José passou, ele deixou um bom testemunho. Vocês conhecem a história de José? Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu tenho alegria na minha vida. Todos os lugares que eu passei até hoje, que eu trabalhei, eu posso voltar lá hoje e falar de Jesus para as pessoas. Inclusive eles me chamam. Todas as escolas onde eu trabalhei pedem para mim ir lá na Páscoa fazer uma celebração de Páscoa para as crianças. Todos os lugares onde eu trabalhei, as portas para o evangelho estão abertas. E eu sempre digo assim, ó, quem trabalha contigo 1, 2, 3, 4, 5 anos, sabe certinho como tu é. Se tu é um malandro, eles vão saber. Quem te vê uma vez aqui no culto, na semana, não sabe. Mas quem trabalha contigo todo dia, sabe se tu chega atrasado. Se tu se enrola para entregar os trabalhos que tem que fazer. Se você fica só no WhatsApp. Se você não faz a sua parte, se você é fofoqueiro, se você come a merenda dos outros na cozinha da empresa. Não, estou falando sério, gente. As coisas somem, tem um fantasma da cozinha. Sumiu um Tupperware meu amarelo, gente. Eu não acredito que alguém se enganou. Não existe Tupperware amarelo, só o meu. Roubaram com a comida e tudo. Não, mentira, eu já tinha lavado e tinha botado para secar. Roubaram limpinho. Foi incrível. As pessoas, elas têm criatividade para fazer o mal. Até o Tupperware roubaram. Você sabe que a Tupperware é um pote de plástico que é usado para congelar, descongelar, esquentar. Ele não estraga, ele não solta nada que faz mal assim para a saúde. Eu indico, comprem. Não posso fazer propaganda. Lucas 9, 62. Eu quero ir concluindo, mas eu quero ler algumas coisas com você. Vocês estão me entendendo que tudo é sagrado? Paralelando a minha amiga Isabela. Lucas 9, 62. Diz assim: mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Repete comigo: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Coloca na NTLH para nós. Ninguém que tendo posto a mão no arado. Vocês já viram um arado? Quem aqui já viu um arado? Vocês devem ter visto aqueles que já vêm assim num trator. Mas antigamente não era assim. Era uma junta de bois na frente, 2 bois, com aquela canga no meio, uma madeira que vinha aqui e segura o arado, é um ferro que abre a terra.
E ele tem em cima aqui tipo uma direçãozinha. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Então a pessoa tinha que segurar o arado aqui. E ele precisava direcionar o arado. Se ele virasse para o lado, o arado ele vai rasgando a terra. Se a pessoa fizesse assim, o arado vai fazendo assim. Mas para dar certo uma plantação, para ela ser eficiente, uma linha tem que ser certinha do lado da outra, na mesma distância. Se você estiver aqui com a mão no arado, o boi está indo e você ficar olhando para trás, o que vai acontecer? O arado vai para o lado. Você consegue olhar para trás sem virar aqui? Ó? Não. Vai ficar tudo torto. Está entendendo? Ah, olhou para trás, olhou para trás. O que é olhar para trás? Significa várias coisas. Significa olhar para a tua vida do passado. Significa olhar para o serviço que tu já fez, porque a linha de trás de ti, será que eu fiz reto? Não importa o que tu já fez, segue para frente. E olhar para trás também significa muitas vezes desistir. Ah, eu estou tão longe de casa, eu acho que é melhor voltar. O boi está indo longe demais, vou parar o boi e vou voltar. Diz assim, ó, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha só, o reino de Deus não quer pessoas. Não serve para o reino de Deus as pessoas que desistem ou que ficam olhando para trás. Ah, mas eu estudei tanto já para tal coisa, por que Deus me chamou para outra? Bom, você devia ter ouvido a voz dele lá atrás. Então não olha para trás e daqui para frente vamos fazer o que é a vontade de Deus. Qual o teu chamado? Qual o teu dom para começar? O que você sabe fazer bem? Ah, irmão, bem mesmo, só sei dirigir. Bom, tá cheio de gente precisando ser trazido para a igreja. Precisando de um motorista, de um Uber, inclusive com um louvor ali tocando, com uma palavra de conforto. Você não sabe quantas pessoas estão depressivas que pegam Uber. Nós temos várias pessoas que já vieram aqui para a igreja através de Uber. Pessoas que entravam no carro, começavam a chorar, e o Uber perguntava, a senhora botou aqui um destino que é Porto Alegre, para onde é que a senhora vai? Eu não sei, estou indo para qualquer lugar. Eu só quero sair daqui. A senhora está bem? Não, não estou bem. Tu sabe algum lugar que eu poderia ir? E ele disse, eu conheço um lugar, que agora tem um culto, e que eles podem te ajudar. Esse homem já trouxe várias pessoas aqui sexta-feira de tarde. Pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida. E que foram trazidas para Jesus através de um motorista de Uber. Porque ele entendeu que a missão dele não é só carregar pessoas, mas é carregar também pessoas para Cristo. Amém? Mas um motorista que dirige bem, dirige adequadamente, que não ultrapassa o sinal vermelho, que não infringe as regras de trânsito, que dá segurança para o seu transportado, ele está fazendo a obra de Deus. Ele está levando as pessoas em segurança, elas vão chegar vivas lá no destino. Só fazer isso já é a obra de Deus. Um policial que faz o seu trabalho impedindo o crime, impedindo a violência, ele está fazendo a obra de Deus. Protegendo o mais fraco, protegendo aquele que iria ser assaltado, ele está fazendo a obra de Deus. O homem no exército, que está ajudando a defender a nação, impedindo que o país seja invadido por outros países, impedindo que a nação passe por catástrofes. O exército ajuda quando tem catástrofes. Esta pessoa que está ali preparada, que vai depois para a reserva, ela está também servindo a Deus. Nós servimos a Deus em várias esferas. Uma pessoa que se dedique à vida pública, política, e que entenda que há princípios de Deus para gerir um país, uma nação, uma cidade, esta pessoa está servindo a Deus. Mas ela tem que entender o que Deus quer dela lá. Porque há lugares onde é muito fácil nós nos enchermos de nós mesmos e esquecemos quem nos colocou lá. Vocês lembram do rei Saul? Quem colocou Saul como rei? Deus. E quem tirou Saul do reino? Deus. Por quê? Porque Saul começou a confiar em si mesmo e esqueceu de Deus. Assim muitas vezes somos nós.
Deus nos coloca em lugares e às vezes nos tira, porque nós esquecemos quem nos colocou lá. Nós esquecemos por que nós estamos lá. Nós esquecemos. O meu desejo é te encontrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e você me dizer assim, cara, eu comecei algo 10 anos atrás, do qual hoje eu me alegro. Só que se você olhar para trás, se você desistir no meio do caminho, você não está apto para o reino de Deus. Você tem que dar continuidade, você tem que ir para frente, a linha tem que ser reta, você tem que olhar para o alvo, você não pode desanimar. Se Deus já te mostrou o que é, mesmo que venha pedras, problemas, siga o caminho que Deus te mostrou. Siga. Eu tive várias oportunidades de desistir do que Deus tinha para mim. Quando eu fui ser professor, eu estava ganhando na empresa que eu trabalhava em torno de 7 mil reais. E o lugar que eu fui trabalhar como professor, de 5 a 7 mil por mês, dependia da comissão. E o lugar que eu fui trabalhar, eu ganhava em torno de 3 mil. Sabe o que é isso? É uma decisão porque eu sabia que eu tinha um chamado. Eu falei um dia para minha esposa, eu estou cansado de usar o dom que Deus me deu para mim vender coisas que as pessoas não precisam comprar. Enquanto eu tenho dentro de mim algo que as crianças e os adolescentes precisam muito, e eu preciso dar a eles. Eles estão sedentos, eles precisam de mim. E quando eu ia para a sala de aula, eu voltava podre de cansado, suado, fedendo. Podre de cansado, não tem explicação o que as crianças fazem contigo, os adolescentes. Mas eu saía todo dia feliz dali, porque eu sabia que eu fui sugado de algo bom que eu tinha para dar. Amém? Foi tirado de mim algo bom que foi dado a mim. Tem algo que Deus te dá, você tem que distribuir. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Não retenha o que Deus te dá. Vou dar um exemplo, vou comparar com um negócio. As mulheres, quando têm um filho, elas desenvolvem nos seios as glândulas que geram leite. Alguém sabe o nome disso? Mamárias. Muito bem. Elas já têm as glândulas, mas elas se desenvolvem mais e começam a produzir leite. E o leite foi feito para que a criança mame, se alimente, para que aquela criança cresça através dele. É um presente de Deus, da mãe para o filho. O leite é feito do próprio sangue da mãe. E o que acontece se a mulher não dá o leite? Começa a doer. Começa a doer. A Thaís me falava que doía muito. Doía, ela dizia assim, a Laura não está mamando, está doendo, ela tem que mamar. Ela sentia um desejo que a Laura mamasse. Por quê? Porque doía se ela não dava o que ela tinha que dar. E aí o que acontece quando você evita isso? As mulheres têm muito esse problema quando começam a trabalhar no 4º mês de gestação, depois que teve o filho, e tem que voltar ao trabalho e ficam aí 6 horas longe dos filhos, 8 horas longe do filho. O leite começa a empedrar, já ouviram falar disso? Começa a calcificar e aí dói muito e depois para de vir. Presta atenção, cuidado para que o que Deus te deu não empedre dentro de ti. Cuidado para que não calcifique e cuidado para que você não pare de dar frutos. Se você deixar Deus fazer, Ele vai te levar aonde você quer, aonde Ele quer. E é muito melhor do que aonde você quer. Mas você tem que deixar, e vai dar trabalho. É que nem fazer uma parede, é que nem eu trocar uma porta lá. Não, não é que nem eu trocar a porta. Porque você vai fazer algo que você sabe fazer. Mas vai dar trabalho. Toda boa obra dá trabalho. Olha lá o Vini, está lá cansado. Hein, Vini, dá trabalho ficar aí trocando os... Tem que ficar atento, ouvindo o negócio, troca ali, bota lá. Tem que ficar lá atrás, longe dos amigos, né? Vini solteiro, cheio de menina solteira aqui. Está ele lá isolado, né? Vini é um homem de Deus, trabalhador, solteiro, bonito, olha lá. Isso aí. Mas está lá, ele está trabalhando. Para nós servirmos a Deus dá trabalho. Eu estou agora aqui, eu não estou com a minha família, eu não estou lá no sofá, eu estou aqui. Dá trabalho, mas é bom, eu vou sair daqui feliz, eu estou feliz.
Né, Vini? A gente sai feliz, né? Mas não vê, agora ele fez uma cara. Até tu falar de mim tava bom. Veja só, a gente sai feliz. E a gente sai feliz porque a gente está fazendo o que é certo. E a gente está gastando a nossa vida para o bem. É melhor do que assistir toda aquela série numa noite, 2 noites, 3 noites, num dia, 2 dias, 3 dias. E depois quando termina a série tu pensa assim, meu Deus, perdi um tempão com esse troço. Vai ter que não dar essa sensação. E agora para vir como é que é o nome? A próxima temporada só daqui a uns, sei lá quando. Eu não sei qual que tu tá olhando. Aqui, ó. Confissões de uma sexta-feira à noite. Eu declaro em nome de Jesus, Deus perdoando teus pecados. Ela está falando de um seriado super saudável, onde o objetivo deles é roubar, mas eles também matam e destroem. Que por acaso é uma missão do inimigo de Deus, que é o diabo. Que legal. A quem está assistindo um negócio onde a missão é roubar, matar e destruir, é muito saudável para o teu coração. Você está crescendo em Deus. Não, irmão, eu estou assistindo para ver como está o mundo. É só para ter repertório cultural, irmão. Não, eu vou dizer um negócio a vocês. Que tal, né? Vamos lançar essa série, Como Saquear o Inferno. Ó aqui, ó. Esse aqui é crente, cara. Esse aqui é crente. Tô brincando. A Gabi estava tentando me ajudar, entendeu? Citando exemplos de coisas que ela nunca viu, que ela só ouviu falar, tá? Mas veja só, o que nós lemos aqui? Nós vimos que quem põe a mão no arado e olha para trás, quem desiste no meio, não é apto para o reino de Deus. Deus te deu um chamado, Bernardo, não desista. Não olhe para trás. Prossiga. Deus deu um chamado para cada um de nós aqui. Se você ainda não começou a desenvolver, ore e peça a Deus, Ele vai te colocar no lugar certo. Como eu falei antes, em alguns casos demora até você estar no lugar certo. Mas há lugares de passagem para que a gente chegue no lugar certo. Amém? E um dia todos nós aqui teremos uma família. E aí nós teremos mais uma responsabilidade, que é um rebanho que Deus nos dá. Que são nossos filhos. São ovelhas para nós cuidarmos. São pessoas que precisam de amor. São uma missão. Vou falar um negócio para você, olha só. A sociedade prega que filho vem depois de tudo. A sociedade prega isso. Tenha filhos bem tarde porque eles atrapalham. Presta atenção, filho não atrapalha ninguém. Ele toma teu tempo. Mas filhos são uma bênção de Deus. E é uma alegria educá-los no caminho do Senhor. Você tem que ver a minha alegria. Ontem de noite eu fui dormir 11h30 da noite, cansado. Brinquei com a Laura ainda, depois de tudo que eu fiz no dia. E contei a historinha, orei com ela. Ela me abraçou e disse, eu te amo, papai. Me deu um beijo. E daí quando a gente vai pro quarto, daí ela está tudo desligado as luzes, ela começa a falar. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Te amo, pai. Te amo, mãe. Boa noite, pai e mãe. Eu amo vocês, pai e mãe. Tá, Laura, vai dormir, a gente também te ama. Deus te abençoe, pai e mãe. É bem assim, cara, mas é muito tri. Tu tá tricansado. O serzinho te ocupou um monte. Mas tu pensa assim, cara, valeu a pena. Depois tu vai lá e olha dormindo, parece um anjo. Quem olha se engana. Eu tô brincando, ela é um anjinho sim. Mas vejam só, vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje eu cheguei lá na feira de tarde, onde ela estava expondo. Ela estava expondo numa feira de iniciação científica com 5 anos de idade. Meu Deus! Daí, ela estava lá, expondo uma super pesquisa científica sobre o ciclo da vida das borboletas. Eles observaram. Teste científico. Não, dura mais ou menos uns 5 dias, 4 dias, desde que ela vira uma lagarta. Eu aprendi com ela lá, não sabia. Eles acharam uma lagarta na escola e acompanharam a vida dela. Foi trimassa. Até que ela morreu. Mas daí eles aprenderam sobre morte, sobre finitude, que um dia todo mundo morre. Foi muito legal também. Depois eles acharam outra lagarta, tá, e a história continua.
Eu cheguei lá e ela veio correndo, papai! Me abraçou, pulou em mim. E daí eu vi aquele monte de gente olhando para mim com um olhar de ciúme, inveja, dizendo assim, esse homem é feliz. Cara, é muito tri, cara. É muito tri. É muito tri. Não um olhar de inveja, é muito tri ser pai. É muito tri. Tu olhar assim e tu dizer assim, o fruto do meu penoso trabalho. Dá trabalho, mas é legal. Quero dizer para vocês, meninas, os homens têm um papel muito importante na criação de filhos, na educação, na família. Mas Deus deu para a mulher um chamado especial para isso. Vocês têm um chamado especial. E se alguma de vocês sente no coração que a vocação que tem é para ficar em casa e cuidar dos filhos com mais qualidade, que seria, em muitos casos, o ideal, pelo menos por um tempo. Se você sente, tem pessoas que dizem assim, irmão, eu queria ser dona de casa. E ela fala baixinho assim, irmão, eu queria ser dona de casa. Tipo, com vergonha. É um pecado ser dona de casa nesse mundo que todo mundo tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Cara, se tu for olhar os caras mais bem-sucedidos do mundo, a mulher deles não trabalha. Por quê? Porque elas deixam eles livres o suficiente para eles ganhar dinheiro, fazer o que tem que fazer, resolver o que tem que resolver. Elas encaram a bronca em casa, não ficam dando problema. Não, mas é verdade. A pior coisa que tem, eu vou dizer um negócio para ti, é tu chegar em casa e ouvir só reclamação. Tipo, eu trabalho o dia inteiro. E eu chegar em casa e só tem reclamação, pai, eu fico desanimado. Mas eu chego em casa e a primeira coisa que a Thaís diz, que bom que tu chegou, a gente está com saudade de ti. Tem dias que ela diz, tem umas coisas para te fazer. Mas agora ela já aprendeu, a gente já se conhece bastante, a gente está junto há 12 anos quase. A gente primeiro fala de coisas boas. A gente toma um banho, toma um chimarrão, conversa. Depois ela me dá a listinha. Uma lâmpada para trocar, um negócio que estragou, né? Mas olha só, é legal a gente poder estar junto. E ela entendeu que quando ela está em casa, a responsabilidade é dela ali. Então ela não carrega aquilo como um fardo, ela está feliz que ela está ali. E quando ela está trabalhando, beleza. Então a gente trabalha isso muito bem. Ontem à noite ela foi trabalhar, eu fiquei em casa, eu cuidei da Laura, eu dei banho nela, fiz comida, fiquei em casa, porque ela estava trabalhando. E eu estava em casa. Eu assumi a responsabilidade. Eu não faço tão bem quanto ela, mas eu faço. Estava tudo mais ou menos organizado quando ela chegou. Salmos 126 é o último texto que eu vou ler hoje. Vocês estão gostando de aprender esses princípios da palavra? Eu creio que Deus tem nos trazido um tempo de maturidade, de ensino. E também de despertar do nosso coração para aquilo que é o reino de Deus em nós. Salmo 126, versículo 5. Versículo 5. Sério, eu gosto muito de estar aqui embaixo, pertinho de vocês. Dá para ouvir vocês falando, reclamando, que eu falei muito rápido o salmo. Falou muito rápido, eu não entendi. Tô brincando. Não, é trimassa ouvir. Tô brincando, Gabi, tu não reclamou, não. Foi outra pessoa. Salmo 126, versículo 5 diz assim: os que com lágrima semeiam, com júbilo colherão. Júbilo é alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes, sua colheita. Coloca na NTLH os 2 versículos, por favor. Ali, ó. Muito bom. Isso é eficiência. Um cara eficiente. Solteiro, como diz a irmã aqui. Aqueles que semeiam chorando. Repete comigo. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria.
Olha o versículo 6. Aqueles que saíram chorando, levando semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu vou parafrasear para vocês. Aquele que vai para o colégio a pé e cansa o sapato para estudar, vai voltar feliz com a profissão. Aquele que vai para a faculdade com muito esforço, pagando cadeira por cadeira, do suor do seu rosto, voltará feliz com o diploma na mão. Aquele que vai e estuda para o Enem, estuda de novo e faz a terceira vez o Enem até ganhar o ProUni ou o SISU ou o que for, voltará feliz, colocado no lugar onde Deus propôs. Aquele que trabalha de sol a sol, acorda de manhã cedo e vai dormir de noite, não ganha só um salário no final do mês, mas vai ganhar a alegria do fruto do seu trabalho. Amém? Você se sente feliz em pensar que você pode fazer coisas produtivas? Se sente feliz pensando que você pode cuidar de pessoas, cuidar do planeta, cuidar de animais, cuidar da natureza, cuidar da igreja, plantar, semear, colher, trabalhar, construir coisas, edificar coisas, planejar, desenhar, publicar, escrever, pesquisar, você pode fazer. Deus nos chamou para fazermos, por isso Deus abomina a preguiça. A preguiça é desperdiçar o talento que Deus deu. E aí eu vou de novo parafrasear a Pamela, que eu não sei por que está lá atrás, mas está lá atrás, está ministrando. Esse cara tem um potencial e não usa, ela me disse antes. Falando de alguém que eu não vou dizer quem é. Esse cara tem um potencial e não usa. Eu imagino assim, se a gente fica triste ao olhar alguém que tem um potencial e se enterra na preguiça, imagina como Deus fica. Vendo você cheio de potencial e você não está estudando. Você cheio de potencial e você não está trabalhando no que você devia trabalhar. Você cheio de potencial e parado reclamando. Ou fazendo o que não era para você estar fazendo. Só que se hoje você não começar a orar sobre, você nunca vai estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Você tem que começar hoje a orar. E Deus vai abrir uma porta para você. Amém? Tudo começa com a oração. A oração constrói mundos. A oração faz as coisas acontecerem. Se você não orar hoje e pedir, você nunca vai receber. Você está me entendendo? Quem é que toca o piano hoje lá? Ramon. Glória a Deus. É que esses dias estava com outra formação. Eu quero dizer para você isso. Gaste a tua vida com o que vale a pena. E o que vale a pena não é só ganhar dinheiro. Dinheiro vai ser consequência. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro e vivem muito mal. E eu conheço pessoas que ganham bem pouco e vivem muito bem. Eu conheço pessoas patrões que dariam tudo para poder estar no lugar do funcionário e chegar de tardezinha em casa e tomar um chimarrão com a esposa. Mas ele já não tem mais uma esposa. Ele já não tem mais uma família. Às vezes ele olha, eu ouvi um cara aqui, o cara me disse isso. Ele disse assim, eu invejava os meus empregados que iam para casa de bicicleta e eu via eles sentando chegando em casa, sentando na varanda e tomando chimarrão com a mulher na frente de casa e os filhos correndo. E eu andando de caminhonete, de Hilux, o cara me disse assim, mas sem uma família. Porque eu troquei tudo para ter dinheiro. Deus não chamou você para ser um dos ricos desse mundo. Você pode até ser. Mas Deus chamou você para fazer a diferença nesse mundo. Deus chamou você para fazer a diferença, para transformar realidades, para tocar pessoas, para cuidar, para criar. Deus chamou você para achar soluções. Deus chamou você para se envolver com a obra dele. Gente, todo mundo aqui pode servir a Deus. Eu fico feliz que eu olho aqui, muitos estão envolvidos já com a obra de Deus, mas muitos mais podem se envolver. E
E eu creio que o desejo de Deus para você é que você se encaixe nesse projeto. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. A cada 6 meses mais ou menos eu falo sobre isso aqui de novo. Porque eu quero que você seja intencional na sua vida. Que você acorde de manhã com uma intenção. Por que que eu estou fazendo isso? Se pergunte todo dia, por que que eu estou fazendo isso? E se a resposta não for, porque esse é o plano de Deus para mim hoje, não faça. Se você está fazendo por desespero, se você está fazendo por outra coisa, não faça. Às vezes o plano de Deus para você naquele dia é muito simples. Talvez vai gerar sofrimento. Ali fala, aquele que semeia chorando. Talvez você vai ter que chorar um tempo. Talvez você vai ter que passar dificuldade. Cara, eu fui para a faculdade muitas vezes sem lanche para comer. Mas faz parte, é um tempo, é uma semeadura. Eu estou semeando. Um dia eu vou colher. Você vai colher o que você semear. Você precisa semear. Você é jovem. Imagina você ter que passar isso quando tiver com 30, 40, 50 anos. Não dá, é agora. Agora é a hora. Não te enterra no ensino fundamental, cara. Não te enterra no ensino médio. Porque eu já... Esse dia eu perguntei pro cara, e aí, meu, o que tu tá fazendo? Tá estudando? Não, já terminei os estudos. Eu disse, meu Deus, tu é pós-doc. Pô, cara. Não, porque depois do ensino médio, tu pode fazer um curso técnico. Pode fazer uma faculdade. Depois da faculdade faz uma pós-graduação. Daí tu pode fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E deve ter outra coisa já. Daí tu é um PhD. E não quer dizer muita coisa. Mas sabe o que quer dizer? Que você usou as oportunidades que você teve. E se Deus te chamou para ser um PhD, não deixe de ser o PhD. Se Deus te chamou para ser um técnico, não deixe de ser o técnico. Se Deus te chamou para ser um enfermeiro, não deixe de ser o enfermeiro. Não enterre teus talentos. Eu não quero ir te visitar e visitar um dia o teu túmulo e olhar e dizer, cara, esse talento está enterrado aqui. Não sei. Alguém vai lá visitar. Depende da pessoa, às vezes a pessoa morre antes. Eu desejo que vocês me vejam morto, né? Vocês são mais jovens que eu. Eu vou levar ela. Se não fosse esse momento aqui, eu ia falar o que ele falou aqui. Mas é muito carinho nessa vibe. Gente, dizer para vocês, não enterrem os talentos. Não enterrem o chamado de vocês. Tudo é sagrado. Tudo. Lavar a pia para tua mãe é sagrado. Passar um creminho nos pés dela depois que ela trabalhou o dia inteiro é sagrado. Sério, tu já fez isso? Tu já passou um creme nos pés da tua mãe? Tu já fez uma massagem no pé dela? Fez essa semana? Fez esse mês? Já pensou que ela trilha aquela casa limpando e andando e fazendo coisas? Ou do teu pai? Ou da tua esposa? Ou do teu esposo? Você é hábil. Não gaste teu tempo com passatempo. A vida é uma só, meu. Quando chegar no céu, Deus não vai listar: benditos de meu Pai, entrai para o reino. Vós, Luísa, que assistisse todas as séries do Netflix, que virou 3 vezes o game e tal. Você que bateu todos os recordes do Free Fire. Cara, vocês estão jogando fora a vida. A tua energia vital está indo ali em passatempo. Está indo ali a tua energia vital. O teu tempo está indo, meu. Não estou dizendo com isso que tu não pode ter momentos de descanso. A gente precisa ter. Mas não pode ser só descanso. Não é assim, 6 dias descansarás e o 7º trabalharás. É o contrário.
Entendeu a proporção? 6-1. Está na hora, vocês não são mais crianças. Vocês não são mais adolescentes. Vocês são jovens. E eu diria mais, vocês são adultos. Deus chama vocês hoje para viverem como adultos. O nome jovem foi inventado nos anos 60. Esse termo jovem, essa faixa etária. Antes disso, as pessoas casavam aos 17, 18 anos, constituíam famílias, trabalhavam, construíam suas casas, edificavam cidades. Nós tivemos reis que assumiram o trono aos 18 anos. Nós tivemos deputados aos 20 anos sendo eleitos, quando as pessoas faziam o que tinham que fazer com o tempo que tinham. E o que você está fazendo com o tempo que você tem? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo? Um dia isso vai ser cobrado de você. Não por mim, mas por aquele que te deu a vida e te deu o tempo. Ele te deu vida e te deu tempo. O que você fez com a vida e com o tempo?